Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Josi, bom dia, nossa convidada. Bom dia, Diego, tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Estamos em casa, de recesso, estamos todos muito preocupados e hoje a gente queria trocar umas ideias com você para falar um pouco mais sobre a questão do equilíbrio emocional associado com o exercício físico, associado com a rotina da gente diária, e está sendo muito difícil para todos manter uma rotina e um foco diante da situação que nós estamos vivendo hoje, certo? Então, bom dia, Diego, bom dia a todo mundo. Primeiro, quero agradecer o convite para o nosso bate-papo e dizer que é muito bacana essa parceria entre a psicologia e a educação física, de certa forma, que muitas vezes a gente acaba distanciando a nossa saúde mental da nossa saúde física. E nesse Exato. momento, a gente, assim como em outros, né, precisamos encontrar o equilíbrio entre as duas. Muito bem, é isso mesmo. Então, para nós começar um pouquinho a aprofundar o assunto, eu queria saber de você qual é a sua opinião sobre as pessoas estarem hoje trancadas dentro de casa, sem ter muita perspectiva do que está acontecendo lá fora. Então, o que eu percebo que nesse momento não, até 10 dias atrás, nós estávamos, podemos dizer, do piloto automático. Então, Certo? nós levantávamos de manhã, íamos para o nosso trabalho, voltava para o almoço, retornava à tarde, enfim, a nossa rotina do dia a dia. E com isso tudo, a gente parou para ficar dentro da nossa casa. Foi o momento que a gente parou para olhar para nós mesmos, para o nosso eu, que até então nós estávamos focados muitas vezes no outro. E aí Certo? muitas pessoas começaram a ter essa dificuldade, até mesmo de lidar com a própria companhia ou a companhia da sua família. E eu costumo dizer também, é um termo que não existe assim, teoricamente, mas que nós acabamos desenvolvendo um coronavírus psicológico, né? Então, às Uhum. vezes, o simples fato de nós termos que ir no mercado ou na farmácia fazer alguma coisa, a gente já inicia com os pensamentos negativos, do tipo, podemos estar contaminados, será que encostamos num lugar que não deveria? Será que nos encontramos com alguém que estava com algum sintoma? E aí vem um turbilhão de pensamento negativo alimentando, né, esse coronavírus psicológico que eu acho que a maioria das pessoas estão passando nesse momento. Certo, entendo. Tá, e vem cá, e como é que a gente pode fazer, desculpa, como é que a gente pode fazer para, nesse momento, evitar esses pensamentos negativos, evitar essas situações do dia a dia? Sim, a linha que eu sigo hoje dentro da psicologia é a TCC, que é a teoria cognitivo-comportamental. E uma dica que eu utilizo muito em consultório, que eu vejo que é muito eficaz, é a gente substituir esse pensamento negativo por um pensamento positivo. Como Certo, fazer isso, né? isso Por mesmo. exemplo, tive que sair de casa para ir no mercado, que é o que a gente mais, quando saímos é para esse fim, né? Então, Certo. quando a gente retorna, que a gente reforce para o nosso cérebro o mesmo pensamento negativo que nós tínhamos por um positivo. Por exemplo, eu acredito que eu me contaminei com alguma coisa por eu ter encostado nos produtos. Então, ao mesmo tempo, você utiliza esse mesmo contexto, mas da forma positiva. Ok, Dizendo, eu vou chegar em casa, vou utilizar os métodos que estão me orientando, que é utilizar o álcool em gel, lavar as minhas mãos com sabão, enfim. Então, aí você vai estar reforçando que você está fazendo as coisas dentro do esperado, dentro do recomendado, e isso vai acalmar você também. Então, se a gente certo. focar somente nos pensamentos negativos, a gente vai se sentir mal mesmo. Uhum.
Muito bem. É mais ou menos nessa linha aí que a gente tem que pensar, né? Que não pode estar deixando que essas coisas negativas, essa forma de pensar de forma negativa afete diretamente na nossa realidade diária, né? E é nesse momento que acontece o desequilíbrio emocional, porque aí a gente começa pelo excesso de informações que a gente ouve, né? Na TV, rádio, e aí a gente sai e começa como se fosse uma autocrítica, né? Será que fizemos o correto? Será que eu estou fazendo o melhor para mim, para minha família? E aí é uma sugestão, né? Uma dica de substituir então esse pensamento ruim por um bom, o mesmo contexto, mas modifica ele. Legal. Então vamos lá. E partindo do princípio de pensar positivo, de ter uma rotina, de ter hábitos saudáveis nesse momento, né? É muito importante a gente salientar aqui como é importante a prática do exercício físico nesse momento que estamos vivendo, né? Ficando dentro de casa, sendo obrigado a ficar dentro de casa e acabando por não praticar o exercício porque a casa da gente, infelizmente, não é o local mais apropriado para fazer, né? E eu quero saber qual é a tua opinião para se manter focado, motivado, para ter uma organização diária para estar praticando exercício, cuidando da alimentação, dormindo apenas o suficiente. Fala para nós qual é a tua opinião sobre isso. Então, eu até no consultório, acredito que você também ouve muito na academia, que as pessoas sempre dizem que não fazem certas coisas por falta de tempo, né? E Certo? agora, acredito que o que mais temos é tempo. Então, como gerenciar esse tempo para conseguir fazer essas coisas para nos deixar bem? Então, acredito que até 10 dias atrás, como eu falei antes, nós, com essa correria, como eu falei do piloto automático, nós chegávamos em casa, um exemplo no almoço, a gente até vê o alimento que tem, mas muitas vezes a gente nem percebe o que está ingerindo, né? Porque está Certo? utilizando o celular, está auxiliando o filho, enfim, né? Cada um com as suas rotinas. Então, agora o que nós mais temos é tempo, então a gente não pode também dar essa desculpa. Mas uma dica que eu dou é a questão de criar uma rotina. Então, por exemplo, assim, de organizar um dia antes ou de manhã quando levanta, pensar como que vai ser meu dia. Gerenciar esse tempo, mesmo como você disse, para não dormir o dia inteiro ou não passar o dia na frente da televisão. Então, levante de manhã. A questão também de tirar o pijama, né? É bem importante, já é o primeiro passo para sair dessa zona do sono, da preguiça, e dê uma rotina para exercício. Se o exercício você quer fazer de manhã, um exemplo, então levanta, escova os dentes, toma um café e já faz a rotina do exercício. Então, assim como outras coisas do nosso dia, né? É uma questão de organizar o dia até para a gente ocupar todo esse tempo livre que a gente está tendo agora com coisas que venham nos agregar. E vindo dos exercícios físicos, assim, em ligação com a psicologia, quando a gente pratica exercício físico, nós liberamos, ativamos, né, neurotransmissores. E eles são capazes de auxiliar no nosso bem-estar. E um dos que é mais ligado, assim, podemos dizer, com o exercício físico é a endorfina, né? Então, ela traz essa... Desculpa te cortar. Ela traz essa sensação de bem-estar para nós. E não só a endorfina, mas também a serotonina, a dopamina, elas auxiliam muito para pacientes que têm quadros depressivos ou com humor deprimido nesse momento, né, que é diferente da depressão. Então, eles vão estar ativando esses neurotransmissores e vão estar auxiliando nessa nossa sensação de bem-estar durante o nosso dia. Eu gosto muito de indicar o exercício físico de manhã, eu acho que dá aquela disposição, assim, para nós durante todo o dia, né? Exatamente. Algumas pessoas têm uma dificuldade maior de treinar, de fazer exercício de manhã, né? Sim. Mas algumas, na maior parte, tem bastante gente que faz de manhã, mas a maior parte faz no período da tarde ou noite, né? Que é uma rotina já mais aceita dentro da realidade de cada um. Tem esse E você... tempo, né? Mais livre à noite. Isso, isso.
E aí, Josi, nesse sentido, você teria alguma dica para dar para se organizar nesse período que está em casa? Por exemplo, alguma estratégia que pode ser tomada, alguma ação que as pessoas podem fazer para melhorar essa questão de programar melhor o dia a dia, a dieta, o horário do treino? Teria alguma dica para nós? Então, uma dica que eu gosto e utilizo muito é pistas visuais. O que é isso, né? Agora que nós estamos no nosso ambiente de casa, utilizar algum método que a gente, como lembretes, né? Eu sempre indico muito os post-it. Então, por exemplo, nós levantamos normalmente de manhã, a gente já vai para o banheiro escovar os dentes. Então, o espelho do banheiro é um lugar bem estratégico até para a gente colocar alguns lembretes. Então, lembrar assim, ó, vou iniciar o dia com exercício. Depois, vou fazer aquela receita integral, né? Que tá tempo ali salva. Então, criar algum método de lembrete visual. Por que isso funciona? É como se fosse um gatilho mental. Então, a gente vê esse lembrete, ativa uma ação no nosso cérebro. É muito mais fácil a gente ver algo visualmente, né? Do que Certo. somente lembrar que temos que fazer aquele exercício de manhã, ou enfim, se é a leitura, né? Cada um tem uma rotina, se inicia com a leitura, depois com o exercício, enfim. Então, criar esses lembretes. Eu utilizo muito e vejo que funciona. E uma dica é utilizar o banheiro, que é um lugar que a gente sempre está indo, né? Legal. Muito bem, Josi. Eu acho que dentro nesse sentido de praticar exercício e cuidar dessa parte mental aí, é muito importante frisar que, como você falou ali da parte do exercício, da liberação dos neurotransmissores e das endorfinas e tudo mais, nós temos o oposto disso, que é o estresse, né? Porque muitas pessoas desorganizadas ou não organizadas para fazer as suas atividades diárias acabam extrapolando do tempo, dormindo demais ou fazendo outras atividades que não estão de acordo com um planejamento diário legal, e aí acabam estressando-se muito no dia a dia, e isso é um problema sério, por quê? Porque libera o cortisol. E a gente sabe que o cortisol é um hormônio negativo para o organismo, né? Porque ele impede as ações imunológicas, e isso pode afetar diretamente, né, nos resultados, enfim, na recuperação do corpo em relação a qualquer prática que possa ser feita. Né? Então, é bom lembrar e frisar, nesse momento, de que é importante, então, seguir essas dicas, ter uma rotina saudável, né, para fazer a prática do procurar dormir adequadamente bem, né, e não exagerar nesse tempo. E realmente a gente está com muito tempo livre, vamos usar isso a favor de uma rotina mais adequada e saudável, né, Josi? Isso mesmo. Eu até separei algumas dicas que eu gostaria muito de falar sobre esse tempo que a gente está em casa, né? Bora Então, assim, lá. entre assim a questão dos exercícios físicos, que eu vejo que é fundamental, e eu sempre indico na minha prática clínica, como eu disse lá no início, é uma parceria entre a saúde mental e a saúde física. Eu vejo que elas precisam andar juntas, né? Mas assim, dentro dessa rotina, eu acho muito bacana agora a gente fazer também outras coisas que também vai nos trazer bem-estar. Certo. Uma que eu disse antes é, por exemplo, de manhã levantar e já tirar o pijama, já nos arrumar, fazer aquela rotina que nós fazíamos anteriormente para o trabalho. Se Perfeito. precisar se maquiar, se vai se sentir melhor. Então, procurar continuar fazendo as coisas que você já gostava antes. Eu vejo que quando foi falado no isolamento social, os primeiros dias as pessoas estavam como se fosse férias, né? Passava o dia de pijamão e assistindo televisão. Então agora essa rotina também mudou e as pessoas estão percebendo o que eu disse lá no início, que é conviver com a sua companhia. Então a gente tem que mudar alguns hábitos nesse isolamento social. Outra Perfeito. dica que eu coloquei é que a gente pode utilizar esse tempo para organizar a nossa casa, organizar aquelas gavetas que estão há tempo sem arrumar, organizar o nosso guarda-roupa. Talvez é um momento para nós também
se desvincular de alguns objetos ou de roupas que a gente não utiliza mais. Então, tirar esse tempo para trazer energias positivas para dentro da nossa casa, fazer coisas prazerosas, coisas que a gente gosta. E uma coisa que eu até postei nas minhas redes sociais essa semana é: desligue a TV, né? O que eu quero dizer com isso? Não é que a TV é ruim, né? Hoje a televisão, assim como o celular, todo eletrônico, eu acho que ele é rico em informação e ele é muito bom para nós. Mas a gente também tem que organizar essa nossa rotina e tirar um tempo destinado às informações. Né? Hoje a gente liga a TV e, infelizmente, assim, 90% do que a gente ouve é coisas ruins e negativas. Então, separe um tempo para assistir TV e tire agora esse momento também, quando a gente desligar, né, a televisão, ouvir quem está ao nosso redor. Que seja o nosso esposo, os nossos filhos, né, os nossos pais, cada um tá com alguém da família, ou se tá sozinho também, é o momento de olhar para dentro da gente. Então, não querer vestir também uma capa de super-homem ou de super-mulher, querer fazer tudo nesse tempo livre, que a gente vai virar em colapso com a nossa saúde mental, porque às vezes a gente vai chegar no final do nosso dia e vai pensar assim: bah, mas eu tinha todo esse tempo livre e não fiz nada hoje. É verdade. E aí também a gente pode, quando a gente tiver esse pensamento negativo, que eu vejo que até meus pacientes ou as pessoas ao meu redor falam que estão tendo crises ansiosas, ficando em casa, que nesse momento também você olhe para o teu dia e com certeza você fez algo que foi bacana. Que Legal. seja aquele exercício físico, que seja aquela receita que estava há tempo guardada, que foi aquela atividade que você fez com o filho, independente do que foi, mas que você olhe para o teu dia e também não trabalhe só com autocrítica. E Perfeito. valorize o que você fez durante o teu dia e se foi tão ruim assim como você acha que foi, amanhã é um novo dia. Então dá para fazer coisas diferentes, tentar novas estratégias, que eu acho que vai funcionar. Legal, Josi. Eu acho que é nesse contexto que todos nós temos que pensar nesse momento, né? É por aí mesmo. Ok. Mais Diego, alguma dica aí eu da psicóloga para nós? queria finalizar, então, e dizer que antes da pandemia, né, muitas pessoas tinham alguns focos, alguns objetivos, e não que agora a gente não tenha, né? Mas que a gente também seja flexível, saber que nós precisamos mudar alguns hábitos. Esse momento talvez foi um momento que a gente olhou para dentro de nós, talvez foi um momento que a gente pensou assim: eu acho que eu tenho que fazer mais exercício físico, eu tenho que cuidar mais da minha alimentação, eu preciso cuidar o que eu estou ingerindo, porque muitas vezes eu só estou colocando para dentro e não estou percebendo, né? Então eu vejo que é um momento que a gente também teve muita coisa positiva esse tempo que a gente ficou em casa. Aproveitar para se conectar ao máximo com as pessoas que estão ao nosso redor, tentar deixar o ambiente saudável, né? Ser flexível também com as pessoas, né? Porque às vezes a gente não passa tanto tempo junto com as pessoas que estão conosco, e aí acontece esse dito desequilíbrio emocional que muitos estão tendo. Estar aberto ao novo, a gente sabe que talvez não, né? Vai existir uma crise econômica, é o que tudo indica, mas acredito que todo mundo tem tropeços na vida, já caiu de alguma forma, e que sirva para a gente saber enfrentar, levantar aí dessa queda, dá para poder dizer, e saber enfrentar assim como outras coisas que a gente já enfrentou. E também dizer que eu acredito muito que essa pandemia serviu muito para unir as pessoas, né? Com certeza. Para trabalhar a empatia, né? Muitas pessoas se colocaram no lugar dos outros, que seja aquele enfermeiro, médico, enfim, que está trabalhando em prol a nós de alguma forma. Então, eu acredito que também tem muita coisa positiva e não pensar que 2020 é um ano ruim, que eu leio muito nas redes sociais isso que as pessoas estão falando. Ai, 2020 está errado, está ruim, vamos pular 2020. Eu acho que a gente está ainda no mês 3, né?
e temos muita coisa bacana ainda pela frente. Não vamos preencher esse ano com energias negativas. A gente sabe que é um momento delicado, é um momento ruim, mas vamos tentar substituir, assim como eu falei antes, por energias positivas, que acredito que vai deixar o nosso ano de 2020 com um gás bem bacana. É isso aí. Acima de tudo, tem que estar pensando de forma positiva, né, Josi? Isso aí. Isso mesmo. Legal. Então tá, Josi. Eu acho que a gente atendeu um pouco de uma necessidade da maioria das pessoas que hoje está em casa e está preocupado com muitas coisas que vêm acontecendo. E nesse sentido era esse bate-papo entre nós, era dar uma clareada, ter uma forma de pensar positiva. E eu acredito que todos aqui devam estar satisfeitos com essa conversa, com esse bate-papo e vão querer provavelmente ouvir muito mais, né? Ai, bacana. Eu, de novo, quero agradecer o convite. Eu acho que é uma contribuição social que nós podemos fazer nesse momento. Eu, enquanto psicóloga, você, enquanto educador físico, eu vejo que você está postando bastante vídeos, né, para todas as idades. Acho bem bacana essa interação com o pessoal para nos mantermos ativos. E eu fico à disposição pelo Instagram, pelo Facebook, caso alguém quiser me questionar alguma coisa, sugerir também, estou à disposição para auxiliar todo mundo nesse momento. Ótimo, muito obrigado, tá, Josi? Agradeço de coração aí o seu aceite para essa conversa e espero que a gente faça isso mais vezes, tá bom? Tá bom, obrigada, Diego. Obrigado ao pessoal que assistiu até o final aí, um forte abraço para todos, né? Espero que vocês estejam satisfeitos com esse nosso bate-papo e com certeza vai beneficiar a todos. Beleza? Um abraço aí, galera. Estamos juntos nessa. Até Tchau, mais. tchau.